E se eu te dissesse que um mundo sem guerras não é normal, mas uma exceção histórica raríssima? Que a paz que nós conhecemos não é a regra da história humana, mas um intervalo frágil, improvável e temporário. A pergunta que fica é simples e assustadora: acabou a paz, será? Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e hoje eu quero conversar com você sobre algo que quase ninguém tem coragem de dizer com clareza. A guerra sempre foi estado natural do mundo, e os últimos 80 anos foram uma anomalia histórica, bela, rara, mas extremamente frágil. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva agora para preservar a paz no mundo. Mas bem, se você olhar para os últimos 2000 anos de história, a regra nunca foi estabilidade, cooperação ou harmonia entre grandes potências. A regra sempre foi conflito, disputa de poder, território, recursos e influência. Impérios nascem, crescem, se chocam e colapsam. Civilizações avançam umas sobre as outras, guerras entre grandes potências não era exceção, eram recorrentes, previsíveis, quase cíclicas. O que vivemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial é algo que não tem paralelo desde o Império Romano. O mais longo período sem uma guerra direta entre grandes potências. Isso permitiu algo extraordinário. A população mundial explodiu, a expectativa de vida dobrou, o comércio global floresceu e bilhões de pessoas saíram da pobreza. Mas isso não aconteceu porque o ser humano ficou mais bondoso, iluminado ou mais evoluído. A natureza humana não mudou. Essa paz foi construída sobre pilares muito específicos. O trauma absoluto das guerras mundiais, o medo real da destruição nuclear, uma arquitetura internacional cuidadosamente desenhada em um equilíbrio de forças extremamente delicado. Não foi altruísmo, foi cálculo, medo e lucidez estratégica. O mundo só não entrou numa terceira guerra mundial porque as grandes potências passaram a viver sobre uma lógica brutal. Se alguém apertasse o botão, todos perderiam. A chamada dissuasão nuclear criou um tabu, não escrito, mas respeitado, de que certas linhas não deveriam ser cruzadas. E isso funcionou, até agora. O problema é que toda a ordem construída pelo medo e pela memória depende de algo essencial. As pessoas lembrarem por que aquilo existe. E é aqui que começa o perigo. As gerações atuais não viveram guerras mundiais. Não viram cidades virarem pó em poucas horas. Não sentiram o peso real da escassez, do racionamento, da destruição total. Quando a memória sobe, a arrogância volta. E a história mostra que isso sempre termina mal. Ao mesmo tempo, o mundo deixou de ser unipolar. Potências emergentes desafiam a ordem estabelecida. A China não aceita mais um papel secundário. A Rússia tenta recuperar relevância pela força. O equilíbrio econômico global se diluiu. O planeta caminha para o cenário multipolar, onde várias potências testam limites e empurram fronteiras e avaliam até onde podem ir sem pagar um preço alto demais. E aqui entra uma verdade incômoda. A paz não se mantém sozinha. Ela exige esforço constante, clareza estratégica, coesão interna e, acima de tudo, consciência histórica. Quando impérios se estendem demais, gastam mais do que podem, se dividem internamente e perdem a capacidade de agir com racionalidade, eles se tornam vulneráveis. Não porque querem guerra, mas porque deixam de saber evitá-la. A história é cruel nesse ponto. Ela mostra que grandes ciclos de estabilidade não acabam com um anúncio formal. Eles se desgastam lentamente até que um evento aparentemente isolado, uma crise regional, uma invasão, um erro de cálculo desencadeia algo muito maior. Foi assim antes da Primeira Guerra Mundial, foi assim antes da Segunda, e nada garante que será diferente agora. Talvez o maior erro do nosso tempo seja acreditar que a paz é o destino natural da humanidade. Não é. A paz é uma construção artificial, frágil e temporária, sustentada por condições muito específicas. Quando essas condições desaparecem, o mundo não escolhe a guerra. Ele simplesmente retorna ao seu padrão histórico. Isso não significa desejar conflito. Significa entender a realidade. Só quem entende o quão rara é a paz pode lutar seriamente para preservá-la. Só quem reconhece a natureza humana é capaz de criar estruturas que a contenham. Ignorar isso não nos torna mais virtuosos, apenas mais ingênuos. A pergunta então não é apenas se a paz acabou. A pergunta real é se nós ainda somos capazes de reconhecer o momento histórico em que estamos, aprender com o passado e agir com prudência antes que o próximo grande choque aconteça. Porque, como a própria história insiste em nos lembrar,
o ser humano raramente aprende. Até que seja tarde demais. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, comente. Concordou comigo? Comente. Discordou? Comente também. Vamos debater aqui nos comentários, ok? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo.